Sejam bem-vindos para mais um vídeo, para mais uma apresentação do livro. E hoje vamos falar do livro As 12 Regras para um Portugal Mais Justo, escrito pelo professor Gabriel Mita Ribeiro, o bem conhecido professor, licenciado em História e doutorado em Estudos Africanos, de ascendência africana, árabe e indiana. Este professor, que é docente, investigador e escritor, colaborando em vários órgãos da imprensa e que dispensa qualquer apresentação, visto ser conhecido como um dos deputados principais do Chega, do Partido Chega, e que escreve aqui 12 regras para um Portugal mais justo, e que tem também o livro conhecido, que eu fiz aqui no canal, portanto, Um Século de Escombro, que eu tenho aqui, que eu fiz o resumo no canal já há uns anos. Quem quiser pode também ir ver o resumo no canal. E o professor escreve este trabalho, que eu tenho aqui, que eu vou mostrar, 12 regras para um Portugal mais justo. E, meus amigos, este livro é um livro muito interessante, bastante bem conseguido, e que faz aqui, digamos assim, uma apresentação dos principais problemas que enfrenta o nosso século presente. Quase que podemos dizer que é um manual sobre a reinvenção do espírito do tempo contra a hegemonia da esquerda. Pois bem, tenho aqui falado muito no canal sobre esta temática, estas forças que têm vindo a corroer a civilização por dentro, e principalmente o nosso país, e este trabalho faz um pouco, digamos assim, a retrospectiva de uma forma bem interessante, com bastante conhecimento intelectual, que eu gosto muito do professor por isso, por abordar questões culturais, questões filosóficas, questões antropológicas, questões sociológicas, e desde já quero parabenizar o autor por mais este trabalho. Já tinha escrito Um Século de Escombros, que eu achei um trabalho muito bom, muito interessante, e agora ficamos aqui brindados com este 12 regras para um Portugal mais justo, e vamos então analisar o trabalho. Eu vou, meus amigos, tentar ser o mais rápido possível. Há muita matéria, eu retirei muita coisa, muito apontamento. Não é fácil fazer isto num vídeo, é uma tarefa gigantesca, ainda para mais feito por mim, não é? Portanto, em termos de trabalho científico, este trabalho é um trabalho de grande envergadura, devo de dizer, e modéstias à parte, uma pessoa humildemente como eu, portanto, fazer este trabalho não foi fácil, não foi tarefa fácil, e eu então vou tentar fazer isso o melhor possível. E mais uma vez devo de parabenizar mais uma vez o autor, porque este trabalho é um trabalho de grande relevo, devo de dizer. Então, as 12 regras para um Portugal mais justo trata de uma sequência de textos síntese publicados pelo autor entre os dias 27 de agosto e 8 de setembro de 2023, na sua página online de deputado eleito pelo Partido Chega. Portanto, aqui na introdução, portanto, a página 21. Portanto, e então, podemos dizer, como eu disse, a título de introdução, como ideia central para a entrada deste vídeo, que é, de facto, a reinvenção do espírito do tempo contra a hegemonia da esquerda na sociedade portuguesa. Então, os esquerdistas, por falta de entendimento e conhecimento cultural e político, não conseguem entender o espírito do nosso tempo. Ou seja, a sua greia de leitura é uma greia que não consegue entender, digamos assim, os principais problemas da nossa sociedade. Então, em 50 anos,
a esquerda socialista destruiu as estruturas principais de Portugal. Este trabalho vai focar principalmente o nosso país, como é natural, não é? O professor Gabriel Mitar Ribeiro é deputado do Chega e vai concentrar os seus esforços numa análise, digamos assim, a título nacional, digamos assim, mais em termos de Portugal. Então, podemos dizer, as ideias do trabalho, podemos aqui assim resumir em termos filosóficos e sociológicos, podemos aqui resumir a racionalização e o sentido de responsabilidade. Portanto, essas duas ideias base estão aqui na base do trabalho e a compreensão da população portuguesa. Portanto, a base deste trabalho será a racionalização, sentido racional, o sentido de responsabilidade e a compreensão dos anseios da população. É preciso nós termos isso em mente. Portanto, depois de ter feito a análise do trabalho, eu retirei essas ideias base, porque é esta ideia base que está no amargo do trabalho do professor Gabriel Mitar Ribeiro, nas suas 12 regras para um Portugal mais justo, e é exatamente isso que nós vamos ver. Então, podemos retirar aqui os seguintes itens: a autorresponsabilidade, a justiça da ordem moral, a inteligência renovadora, contra a violência mental, resistir à ditadura da esquerda, a defesa contra a guerra psicológica da comunicação social, o ensino de qualidade, o peso da cruz cristã, a alienação da discriminação racial, para não dizer outra palavra, que eu não gosto de dizer isto aqui no canal, não é? Senão pode haver problemas, e o socialismo inimigo da humanidade, travar a imigração ilegal e descontrolada para o bem de todos e reencontrar o direito das maiorias e renovar o sentido verdadeiro, digamos assim, aqui da palavra migrante, porque o autor vai focar aqui no seu trabalho as 12 regras. Então isto é um pouco, muito superficial, o resumo das 12 regras que vamos agora ver com mais detalhe ao longo da análise deste trabalho. Podemos dizer que o que sobressalta, como eu disse, neste trabalho, portanto, além da racionalização e também do sentido de responsabilidade, vamos também aqui ver o compreender o discurso de rua, aquilo que é chamado o discurso de rua, o discurso do povo, não é? Do cidadão, o papel que o Partido Chega teve na compreensão deste discurso. Aquilo que muitas vezes é criticado na comunicação social, apelidando de populismo, não é? Que é aquilo que eles dizem, muitas vezes os analistas, ao confrontarem as ideias base, as ideias-chave do Partido Chega, não é? Porque o professor Gabriel Mitar Ribeiro pertence ao Partido Chega. O que muitas vezes vemos nas análises é justamente este confrontar com as ideias do Chega, apelidando as ideias do populismo, que é exatamente isso que a comunicação faz. E nós aqui vamos ver como tudo isso é um estratagema muito bem montado das elites políticas para conter, de facto, as ideias principais, as bases principais do partido e também, de certa forma, as ideias-chave das 12 regras para um Portugal mais justo do professor. Então, a nossa sociedade portuguesa, há meio século, está enviesada à esquerda. Portanto, isto é uma constatação que nós fazemos. Portanto, está enviesada à esquerda do espectro político, página 17. E, relembrando novamente os livros do professor, Um Século de Escombro, que eu mostrei, e também novo manual de investigação, que foi escrito também em 2018, o autor também nos fala destes trabalhos como iniciando o trabalho do professor, não é? Nas investigações do professor. Então, o espírito do tempo, compreender o espírito do tempo, a reinvenção do sentido existencial dos povos, página 17. O regresso a um futuro mais justo, democrático e próspero. Vou repetir, página 17. O regresso a um futuro mais justo, democrático e próspero. Clarificar o espírito do tempo presente, página 18. Que é isso que nós temos que fazer, meus amigos. Porque os meios de comunicação não fazem isso.
Os meios de comunicação já não informam hoje, já não clarificam o espírito do tempo. O que os meios de comunicação hoje fazem é apenas militância. A comunicação social tornou-se pura militância socialista, que é isso que nós vemos todos os dias na televisão. Então, na página 18, página 19, a importância da Revolução de 1917, já tínhamos visto isso no século de escombro, na análise que fiz do livro. Portanto, a importância da Revolução de 1917 na Rússia, que vai condicionar o pensamento pós-guerra, pós-45, página 19. Portanto, eu vou tentar andar rápido, meus amigos, já há muita informação, nós temos que conseguir fazer isso num vídeo. Então, a esquerda, desde 1789 e a Revolução Francesa, remete o sentido de responsabilidade de dentro para fora, do sujeito individual e coletivo. Portanto, a responsabilidade e culpa é sempre do outro. Nós temos que compreender isto, meus amigos. Quem faz estudos em termos científicos dentro das várias áreas, como a sociologia, a filosofia, a antropologia, a ciência política, essas áreas todas, nós temos que compreender este fenómeno, meus amigos. É típico da esquerda. As esquerdas, as várias esquerdas, que podem ir mais aos extremos, podem ser um pouco mais ao centro, mas as várias esquerdas sempre definiram as coisas assim. O problema é sempre de dentro para fora. Ou seja, o outro é sempre o responsabilizado. A esquerda não faz esse trabalho, não se autorresponsabiliza, não faz esse trabalho de introspeção dentro dela, para ver o que é que está bem e o que é que está mal. E é exatamente isso que o professor Gabriel nos diz. Então, a erosão do pensamento esquerdista no início do século XXI. Que outrora era um pensamento hegemónico, na página 19. A saturação e a descrença das instituições nucleares, como a família, a escola, a justiça, a saúde, a segurança, a universidade, a comunicação social. Aqui, página 19. Uma saturação. Portanto, o pensamento de esquerda está num beco de saturação neste momento. As pessoas estão saturadas desse discurso. Então, o espírito do tempo, página 19. A fragilização das democracias, as identidades nacionais, fim das fronteiras territoriais, o empobrecimento, a instabilidade política, a imigração descontrolada, a criminalidade crescente e a anomia social, falta de regras. Ou seja, esta tem sido os vários sintomas, digamos assim, de uma sociedade que está doente. E que muito bem o professor Gabriel Bittar Ribeiro faz aqui a análise. E eu devo, desde já, dar os parabéns ao professor por fazer esta análise. E, meus amigos, quando eu ouço comentadores ou comentadeiras na televisão a dizer que isto é um livro de discriminação, um livro, vamos outra vez voltar à mesma conversa, não é? Ainda agora fiz o resumo do trabalho do João Maurício Brás e voltamos outra vez à mesma conversa. Ou seja, sempre que há alguém que denuncia as várias situações, não é? Que põe a nu os problemas principais do país, principalmente em termos psicológicos, filosóficos e culturais, há sempre uma oposição que tenta, digamos assim, reduzir ao extremismo, portanto, o autor do livro. Este livro não tem absolutamente nada de extremismo. Antes, pelo contrário, este livro consegue explicar o espírito do nosso tempo. Coisa que os comentadores não fazem, porque propositamente têm ordens de não fazer, não é? Então, a eleição de Donald Trump, Ventos da Mudança, 2016, na página 19, aqui faz a análise o professor. Portugal, uma identidade de mais de 900 anos, desde 1128, referência à Batalha de Samamed, aqui na página 20. Ou seja, em termos de identidade, em termos culturais, Portugal é uma nação de mais de 900 anos. Uma nação que tem uma característica própria, uma identidade própria, e que isto não pode ser de forma nenhuma desvalorizado. Então, prosseguindo, o fenómeno da nova direita, que se situa no lado certo da história, na defesa da condição humana, e que quebra a hegemonia da esquerda desde 1945.
com a derrota do nazismo. Esta é a nova realidade. Aqui, neste pequeno parágrafo, temos o diagnóstico de tudo o que se está a passar na Europa. Tudo o que se passa em Portugal, tudo o que se está a passar na Europa. Este crescer desta nova direita como reação a estes poderes da nova esquerda, não é? Isto é uma reação e então aqui vemos a compreensão, muita imagem também, como vamos ver, do sociólogo Max Weber, que é também uma influência grande no professor Gabriel Mota Ribeiro, e no sentido da compreensão da sociedade, das forças que movem a sociedade, não é? E compreender o espírito do nosso tempo. Então, equilíbrio entre a moral e a razão, caminho para percorrer no sentido do lado certo, da defesa da condição humana e da história. Defesa da condição humana e da história, página 20. Portanto, o trabalho, aqui, as 12 regras, se inspira na obra de Jordan Peterson, aqui referência do próprio Gabriel Mota Ribeiro, as 12 regras para a vida, embora o autor nos diz que se situa no âmbito do sujeito individual para o coletivo, o que abre um imenso universo bastante distinto e bastante mais vasto, também aqui na página 21. Então, agora vamos às regras propriamente ditas. O trabalho faz a introdução, depois a introdução das regras e depois, então, temos as 3 partes do trabalho, que podemos dizer que é um pouco da experiência vivida do próprio professor Gabriel Mota Ribeiro, e nada melhor do que poder partilhar, digamos assim, a própria experiência de vida, não é? É com a experiência de vida que muitas vezes nós conseguimos compreender os fenómenos à nossa volta, no espaço e no tempo, não é? Então, aqui temos, regra 1. Imponha a si mesma a autorresponsabilidade para impor também aos outros. Portanto, eu vou tentar andar rápido. Portanto, para a esquerda, o responsável é sempre o outro. Já vimos, os pobres, as nações do terceiro mundo e as minorias também têm de ter autorresponsabilidade no seu fardo existencial. Página 22 e 23. Regra número 2. Restaura a justiça da ordem moral contra o parasitismo social e a subsidiodependência. Aqui na página 24. Não podemos atribuir supremacia à solidariedade sem a autorresponsabilidade. Ou seja, os resultados são o parasitismo social e a subsidiodependência. Quando não há autorresponsabilidade é o que acontece. Quando deixa de haver responsabilidade do indivíduo, então os vícios tomam conta, digamos assim. Então aqui, regra número 3. Faça-se rosto da inteligência renovadora que distingue a sociedade das instituições. Aqui é uma distinção muito interessante entre sociedade, onde o papel do cidadão é diferente, do que na instituição. E vamos ver isso. Distinção entre a liberdade da sociedade e a hierarquia e autoridade das instituições que fazem falta. E que têm que ter esta hierarquia e autoridade. Depois, equilíbrio entre as duas. Aqui na página 24 e 25, muito bem, aqui mais uma análise brilhante do professor Gabriel Mota Ribeiro. Regra número 4. Combate sem contemplações a nova vaga de violação mental de seres humanos. A redução da nova direita aos extremismos, típico da violação mental da esquerda e também da direita fofinha, aquilo que nós chamamos a direita fofinha, que a acompanha sempre. Aqui, página 27. Regra número 5. Recusar assumir que vivemos em ditadura mental de esquerda é não compreender mais nada. Lá está, não compreender o espírito do nosso tempo. Página 27 e 28. A ocupação dos espaços da cultura, das universidades, a comunicação social pela esquerda. Portanto, vida humana, liberdade individual, democracia, propriedade privada, identidade nacional, fronteiras, etc. Página 28. A liberdade de pensar por si mesmo está sob ataque da nova ditadura mental do pensamento único e da esquerda cultural. Página 28. Regra número 6. Defenda-se da guerra psicológica da comunicação social contra si, tratando-a como é um tumor maligno da democracia. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Então, a comunicação social já não serve como equidade e dignidade a relação entre governante e governados. Aqui muito bem explicado pelo professor. Portanto, a comunicação social serve apenas os interesses de uma casta de esquerda global que se tornou o tumor maligno de assédio mental massificado. Página 29-30.
Regra número 7. Ninguém é inocente na destruição do seu país. Sempre que abandona as novas gerações, a indisciplina, a burocracia ou examicídio, depois nós vamos ver o que isso é, incompatíveis com o ensino de qualidade. Aqui o professor, como é professor, nos fala então desse ensino de qualidade. Página 31-32. A esquerda tomou de assalto as instituições básicas, a escola. Pois, nós já sabemos, não é? Muito tenho falado aqui no canal sobre isso. Então, o impacto da escola sobre a ideologia da esquerda na família, página 31. Indisciplina, a burocracia, a arma de controlo político repressivo dos professores, examicídio, suprimir exames nacionais, facilitismo. O facilitismo na compra de apoio eleitoral. Lá está. Depois aqui na página 31, o ensino e família. Aqui vemos claramente a distinção. O ensino que diz respeito ao Estado, o papel do Estado e das escolas e dos professores, e a família e a educação que diz respeito à família. As duas instituições-chave de uma sociedade próspera e cidadania responsável. Página 31. Depois aqui na página 32 temos o Ministério do Ensino, e que não se devia chamar o Ministério da Educação. Eu também acho que sim, porque Ministério da Educação, isto é querer dizer que é um ministério que entra para dentro das casas das famílias, não é? Deveria, ao contrário, ser chamado de Ministério do Ensino, página 32. A supremacia do Estado sobre a educação do indivíduo. Isso vemos muito isso típico das famílias comunistas e socialistas, não é? Aqui na página 32. Depois aqui na página também 32, o falhanço do ensino e do multiculturalismo aliado à capitulação face à imigração ilegal. Explicam a evolução em sentido diverso de uma Europa que se afunda a cada dia em crises endémicas, comparando aos países da Ásia-Pacífico que prosperam. A culpa não é da China, apenas da outra metade do mundo, que é o Ocidente, que embruteceu completamente, ou emburreceu, não é? Regra número 8. Na Europa imponha ao Islão o peso da cruz cristã. Vou repetir. Na Europa imponha ao Islão o peso da cruz cristã. Página 31, 2 e 33. Um referente intelectual para compreender o mundo e a razão. Outro político na separação dos poderes. Outra política na separação dos poderes. E o multiculturalismo progressivo globalista inimigo interior da própria civilização. Depois temos a descaracterização da identidade cristã da Igreja Católica. Na parte final também vemos aqui umas coisas muito interessantes do livro. Página 34. Os riscos da ameaça à civilização ocidental, inimigo interno, a nova esquerda, e inimigos externos, comunismo e islamismo. Página 34. Aqui na página 34, a revalorização às várias tradições cristãs da Europa, a católica e a protestante, dar novamente valor a essas tradições, revalorizar os pontificados do Papa João Paulo II e Bento XVI, na qual o Papa Francisco está em ruptura. Aqui muito interessante também esta análise na página 34. Página 35. O Islão, em terra dos europeus, tem de respeitar e se adaptar à tradição religiosa europeia e não o contrário, como nós temos visto. Não pode impor processos aos outros de matriz identitária. Muito bem visto, pois a nossa matriz é a matriz judaico-cristã e a matriz grego-romana. Página 35. Regra número 9. Acabe de vez com a alienação do racismo, que não vou evitar falar dessa palavra, a indústria da guerra psicológica que tem de ser banida. Página 35 e 36. A alienação. Isto é uma alienação, meus amigos. E aqui até podemos ver a definição da alienação. Estratégia de guerra psicológica de tradição soviética que desloca o fenómeno factual do seu tempo e espaço próprio para outro tempo e outro espaço, de modo a desinserir mentalmente o sujeito individual ao coletivo do seu tempo, com a própria perda do sentido. Estão a perceber? Portanto,
Isto acontece muito com esta alienação e por isso é que vemos esses grupos todos com essas ideias, não é? Essas ideias opressor-oprimido, não é? Então, continuando. Para continuar a legitimar o seu poder e causas ideológicas, a esquerda impôs a aceleração mental das sociedades ao deslocar os fenómenos dos factos referidos no tempo do século XX para o tempo do século XXI. E vamos ver como esta análise é muito interessante, o professor fazer esta análise. Como, indo para trás, no espaço e no tempo, se consegue pegar em fenómenos isolados que já pertenceram a outras épocas e consegue-se com isso retrazer novamente estes fenómenos para, de certa forma, alienar a sociedade. Que é exatamente isso que a esquerda faz, meus amigos. Regra número 10. Cumpre o dever de fazer do Partido Socialista inimigo da humanidade. Pois está claro, meus amigos. Isto é uma das regras principais para, novamente, um Portugal mais justo. Então, a pobreza endémica, instabilidade social, má governação, aumento da criminalidade, violência social, mau ensino, fragilidade do sistema de saúde. É exatamente isso que vemos com esta governação socialista. Eles é que estão no governo há não sei quantos anos, meus amigos. Portanto, são eles os responsáveis. Página 39. A descolonização num processo rápido e de ruptura. Aqui, muito bem, o professor tem experiência, não é? Sendo descendente africano, obviamente sabe do que está a falar, não é? Que destruiu os tecidos tanto dos países africanos como de Portugal. Culpa internamente do processo da independência das colónias feitas pelo PS. E nós sabemos bem, esse processo feito acelerado, feito de qualquer maneira, e que o professor vai falar isso mais para a frente. Portanto, regra número 11. Se quer travar as mortes intoleráveis no Mediterrâneo e fenómenos presentes e futuros equiparáveis, remeta a responsabilidade para cada imigrante ilegal. E porquê é que isto é dito? Isso até parece assim. Porque o problema começa na autorresponsabilidade. As pessoas são responsáveis de elas próprias. Nós não podemos pôr a responsabilidade de alguém ou de um grupo noutras pessoas. Então a esquerda impõe a responsabilidade aos europeus e não nos próprios e também em toda a parafernália que nós sabemos de todo esse tráfico que existe, não é? À volta disto, e de todas essas ONGs e essas organizações que promovem tudo isso, e a própria autorresponsabilidade do próprio imigrante, não é? Que também aqui interessa. Portanto, a responsabilidade tem de ser remetida para cada imigrante ilegal, página 41. Estes mesmos esquerdistas, progressistas e globalistas que ignoram as mais de 100 milhões de mortes pelo comunismo. Esses mesmos que apontam erros não falam dos seus próprios erros e por isso podem ir ao canal ver o resumo do livro O Livro Negro do Comunismo de Stéphane Courtois, que eu faço o resumo no canal e é um livro muito interessante para poderem ver de facto o que é que nós queremos dizer quando falamos em comunismo e estas mais de 100 milhões de mortes que o comunismo fez. Não é? Então, regra número 12, aprenda com Galileu, um exemplo da história, a reinventar a implosão das sociedades pelas minorias e condenar a violação da palavra migrante. Vamos ver o que é que esta palavra quer dizer nos discursos oficiais e institucionais, aqui na página 42 e 43. Para a esquerda progressista, quanto mais a maioria social for submetida aos ditames das diversas minorias, raciais, étnicas, religiosas, sexuais ou outras, será a rota total, anarquia, mas a esquerda não entende assim. Página 43. Então, a esquerda não hesita em impor a palavra imigrante, e agora vamos ver, suprimindo os prefixos I de imigrante e o prefixo E de emigrante, como forma de guerra preventiva psicológica, para travar a reação dos europeus, autóctonos, ocidentais, ao fenómeno da imigração desregulada. É tão simples como isso. Confundir a mente das pessoas
transformar a linguagem. Então, vamos agora. Aqui 3 partes. Parte 1, as intervenções do autor no Parlamento, que é como o livro está dividido. Parte 2, notas do pensamento político nas páginas online, também do autor. E parte 3, artigos na imprensa online sem fronteiras. Então o livro é dividido assim. Depois de já termos visto o resumo das regras, vamos agora às 3 partes. Então, desafios do presente tempo, ou do tempo presente, página 46, 47. Temos a sanidade mental coletiva, a crise moral, social, cultural, a crise da ciência, guerra psicológica, empobrecimento da população, falência das instituições, ativismo da comunicação social. Vemos aqui, já temos aqui 7 pontos. Vamos continuar. Manipulação da linguagem, repressão política nas democracias, ataque à família tradicional, subversão globalista, desprezo pelas identidades nacionais, parasitismo social, subsidiodependência, tensões raciais, manipulações ambientais, imigração desregulada, explosão demográfica, falência da justiça, ameaça do Islão radical, criminalidade crescente, enfraquecimento e politização do catolicismo, erosão das Nações Unidas, ONU, e imposição das minorias às maiorias. Aqui podemos ver, de facto, uma análise dos principais fatores de destabilidade das sociedades ocidentais, no caso de Portugal. Não é? Então vamos à parte primeira, discurso no Parlamento. Aqui vamos ver alguns discursos que foram feitos no Parlamento, muito interessantes. Eu vou tentar ser rápido. Portanto, assalto dos partidos políticos às universidades. E eu vou retirar aqui, não vou fazer o... Claro que eu nunca poderia fazer aqui o resumo de todas as intervenções, mas vou pôr aqui, vou falar das partes principais que eu retirei. Então temos, o Estado tem de ponderar os riscos da aplicação social dos saberes, página 51, discurso na Assembleia da República. Tem de haver autonomia entre as instituições políticas e as instituições de ensino superior, página 52. E aqui, referência aqui muito interessante às instituições portuguesas de ensino, não é? Universidades como o ISCTE, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, que aqui o professor nos diz que é um autêntico feudo do PS, do Partido Socialista. Depois também referência ao Centro de Estudos Sociais, o CES, em Coimbra, que é um autêntico feudo do Bloco de Esquerda. E mais uma referência à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa, que é ultra-esquerdista. Então, com esses 3 exemplos, ISCTE, o CES portanto, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa, vemos perfeitamente aqui o exemplo de como a esquerda e a extrema-esquerda ocupam os espaços do ensino em Portugal. O que é claramente uma violação da Constituição, meus amigos. Porque o ensino não pode, de forma nenhuma, ser politizado nem ideologizado. Portanto, isto é uma referência clara na Constituição da República Portuguesa. E aqui o autor nos dá esses 3 exemplos. Porque há mais. Então, como a esquerda e a extrema-esquerda tomaram conta das universidades em Portugal. É isso que podemos constatar. Mas agora passamos na página 54 ao parasitismo social e a subsidiodependência ensinadas nas escolas. Vejam bem, pois está claro, se as escolas estão ocupadas. Então vemos os orçamentos participativos dados aos alunos nada mais é do que subversão mental, nos diz o professor, página 54. Ensinam as crianças a serem dependentes do Estado ao invés de serem autónomas. Pois está claro. Então, se vamos ensinar desde pequenino as pessoas a serem dependentes, as pessoas vão se tornar completamente dependentes, não vão ter praticamente autonomia nenhuma, não é? Então, aqui continuamos, na página 55, falsos cientistas. O ensino nunca se democratizou, é antes subjugado por uma ditadura mental de esquerda que instrumentaliza professores e alunos. Página 55. O relatório sobre o estado da educação de 2020 é apenas um olhar ideológico subjetivo de esquerda. Página 57. Referências ao professor Olavo de Carvalho, aqui muito interessante. Censurado, e aqui em Portugal, não é?
que praticamente não tem livros editados aqui em Portugal, e que nos diz, aqui temos, portanto, que nos responde o seguinte: resolvendo um problema grande, subdividindo em várias partes. Ou seja, o que é que aqui o professor Olavo nos está a dizer, como exemplo que o professor Gabriel Monteiro Ribeiro nos está a dar? De que para resolver um problema grande, basta então tentarmos primeiro o subdividir em várias partes para depois analisar o problema. A esquerda responde com os mesmos programas, mas mais inclusão, faz exatamente o contrário, mais inclusão, mais ideologia, mais combate às desigualdades, ao invés de tentar analisar o próprio problema por dentro. Portanto, é exatamente isso que nós temos. Então temos um autêntico assassinato mental dos professores. Isto é claramente o descalabro ocidental, do mundo ocidental. Portanto, a esquerda explica que não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. Eu remeto também para um vídeo entre o ensino tradicional e o ensino pós-moderno, para tentar ver um pouco mais esse assunto. Então, imposição aos professores da lei da autoavaliação dos alunos. Esta foi outra página, portanto, 60. Com isto prejudicou o ensino e prejudicou os professores. Mas, amigos, numa escola, o centro tem que ser o professor. O professor é o mais importante, é aquele que vai transmitir a matéria, e é exatamente isso que a esquerda faz exatamente o contrário. É uma autêntica perseguição ao professor, é remeter o professor quase, praticamente retirando o professor quase da equação, não é? E lá está, na página 61, da desautorização do professor e do professor à desautorização da mãe e do pai. Foi apenas um passo. Foi apenas um passo. Quem desregula a escola, desregula a família, desregula a sociedade, desregula a economia. Página 61. É na escola que está a base também, não é? Da futura sociedade. Portanto, a revolução cultural do ensino começou com Lawrence Kohlberg, psicólogo e académico norte-americano, próximo de Jean Piaget, e Paulo Freire, não é bem conhecido no Brasil. Para mim são os expoentes do construtivismo, nada mais. Aqui página 61. As famílias fogem há muito do ensino público para o ensino privado. Essa é outra também, é outro indício daquilo que está a acontecer no ensino. Então o que é que devemos fazer? Página 62. Devolver aos professores dignidade, honra, respeito, autoridade, ordem, prestígio social, direito de ensinar em paz. Página 62. Continuando. Universidades. O poder político matou a razão académica. A política colonizou a universidade. Página 64. A doutrinação vai matando a liberdade individual. O caso do ISCTE como centro ideológico socialista. Página 64. Agora, a disciplina Cidadania e Desenvolvimento, a catequese de inquisidores. As sucessivas gerações de jovens vão saindo da escolaridade obrigatória como quem sai da catequese. Esquerda é a boa, direita é a má. Minorias boas, maiorias más. Terceiro mundo bom, ocidente mau. Mas, amigos, isto é doutrina. É assim que os alunos saem das universidades. Página 67. Ou seja, na página 67, o professor Gabriel continua dizendo-nos: pobres são os bons, ricos são os maus. Pessoas de cores são boas, pessoas brancas são más. O setor público é o setor bom, o setor privado é o setor mau. A república é uma coisa boa, a monarquia é uma coisa má. O globalismo é uma coisa boa, o nacionalismo é uma coisa má. O multiculturalismo é uma coisa boa, a coesão identitária é uma coisa má. Mas, amigos, quando todas estas ideias são passadas décadas e décadas e décadas nas principais disciplinas, nos manuais escolares, o resultado é uma cambada de idiotas que depois vota nos mesmos, não é? Então, a neutralidade axiológica de Max Weber. Podem remeter também para o meu vídeo sobre conceitos fundamentais sociológicos de Max Weber e a biografia que eu fiz há uns vídeos atrás, podem ir ver. Mas aqui temos não negar a hipótese contrária à que defendemos, se a contrária for possível. Portanto, exatamente.
Isto é a base da ciência, meus amigos. Isto nem sequer... Isto está na sociologia de Max Weber, nas ideias de Max Weber. Mas isso é o beabá. O Karl Popper também fala do mesmo. Não é? Tem que haver sempre uma hipótese contrária. Uma coisa que eu vi em 2020, quando houve a doença da moda, é que não podia haver contrariedade nenhuma. Tinha que ser aquilo e acabou. Isto é anti-ciência. A ciência transforma-se num dogma. E a ciência não se pode transformar num dogma. A ciência tem que se refutar a ela própria. A ciência avança por tentativa e erro, meus amigos. Quando a ciência deixa de avançar por tentativa e erro e se transforma num dogma, deixa de ser ciência e passa a ser uma religião imposta. Então, referência ao caso de Artur Mesquita Guimarães, conhecemos bem aqui em Portugal, página 68, a educação é da família, o ensino é do Estado. A disciplina da cidadania e desenvolvimento está na fronteira entre as duas. Estão a perceber? Entre a educação e o ensino. Página 68. Muito bem também aqui. Muito bem feito este reparo. Portanto, a violência da descolonização apagada da imprensa. A esquerda serve do Estado como arma de guerra contra a autonomia das sociedades. Para a esquerda, só o setor público das escolas interessa. O setor privado não interessa. Página 69. Portanto, o mal, a violência, a destruição, a miséria deixada pelos socialistas na descolonização causaram e ainda causam a morte e a destruição. E muita destruição. Esta verdade tem de estar nos manuais escolares, mas não está. Foi completamente omitido. Página 71. Agora, implosão do espírito soviético. Lá está. Professores e técnicos operacionais desmotivados. Professores mal pagos. Ministério da Educação povoado de serviços parasitários. Indisciplina e violência nas salas de aula. Facilitismo na avaliação dos alunos. Burocracia patológica. Edifícios degradados. Página 73. E ainda há muito mais. Se nós tivermos que fazer uma análise sobre o estado em que se encontra o ensino em Portugal. Portanto, o dever de proteção política à dignidade de quem trabalha. Portanto, as maiores manifestações e greves dos professores são sempre contra governos de esquerda, onde reparar. Eu sei que há muitos professores que são de esquerda, mas que sempre que há greves e manifestações é sempre contra esses governos socialistas. São eles que fazem a má governação, digamos assim. Página 74. Então, 7 mil milhões de euros do Orçamento de Estado anual do Ministério da Educação. Qual é a percentagem que chega efetivamente às escolas, meus amigos? Esta é a pergunta aqui levantada na página 75. Aqui, referendar o examicídio. O que é o examicídio? Vamos ver o que é o examicídio. Página 79. A salada russa das avaliações. Ou seja, de 0 a 5, depois de 0 a 20, depois de 0 a 100, depois de 0 a 10, uma grande salada mista, uma avaliação no básico, outra avaliação no secundário, outra avaliação no superior e uma grande salada mista, que nos diz aqui o professor. Avaliações qualitativas sobrepostas às avaliações quantitativas. A bola de neve, a burocracia. Exigir a simplificação do sistema de classificação burocrático. É tão fácil, meus amigos, resolver as coisas. Então, agora, o examicídio. O genocídio dos exames nacionais, página 79. Quanto menos exames nacionais, pior a qualidade do ensino. É tão fácil, meus amigos. A esquerda foge dos exames como o diabo foge da cruz. Aqui na página 69. Os exames foram exterminados do primeiro ciclo, do quarto ano, do segundo ciclo, do sexto ano e já estão a pensar em ir mais adiante. Vejam bem. Explosão demográfica. Agora estamos a passar por outro tema. Explosão demográfica, catástrofe, amiga dos ambientalistas, páginas 82 a 83. Há um silêncio hipócrita da esquerda que não fala da explosão demográfica, por exemplo, na Ásia e na África. E que não fala da poluição da Índia, da China e por aí fora. Isso já é o normal, eles só sabem falar mal do Ocidente, eles não falam mal de mais ninguém. E a inclusão progressista descarta quem mais precisa. A cultura social destrói a cultura da responsabilidade. Eu vou repetir esta frase. A cultura social destrói a cultura da responsabilidade. A autorresponsabilidade deve estar primeiro do que a sociedade, meus amigos. E do que a própria solidariedade.
sem autorresponsabilidade, nada funciona, meus amigos. Eu tenho que ser responsável de mim próprio. Como é que eu posso querer uma sociedade melhor se eu próprio não sou responsável? Estão a perceber? A esquerda começa pelo contrário. Começa a contar a partir de 10, em vez de começar a contar a partir de 1, ou do 0, neste caso, não é? Então, não há desculpas para um aluno pobre não estudar, não se esforçar, não respeitar os professores. Um aluno pobre ou rico é a mesma coisa. Não impede a pessoa de ser educada, de estudar, de se esforçar e de respeitar os professores. Desde quando é que o fator económico vai impedir... O fator económico impede outras coisas. Impede ter acesso a materiais e ter acesso a certas coisas. Mas isso é outra questão. Que é isso aqui que o professor está aqui a falar. Portanto, irracionalidade socialista num mar de polvos. E percebes? Socialismo contra a racionalidade do Estado. Está claro, página 88. O professor saco de pancada. Aqui está saco de treino de violência doméstica. Eu chamo um saco de pancada mesmo. Industrialização da violência social. A burocracia é uma arma de controle ideológico opressivo que retira aos professores a mais elementar autonomia. Página 94. Estou a passar algumas coisas porque é muita coisa, depois já não vou conseguir fazer. Portanto, aqui é uma referência ao André Ventura e a morte social da justiça. Portanto, as classes políticas impuseram leis de suspensão ou redução das aplicações de penas, e aí o próprio André Ventura tem toda a razão quando defende, portanto, essa questão, não é? Haver penas mais pesadas, haver a criminalização das penas. Portanto, é a desculpabilização criminal seletiva de certas minorias. Aumento da sensibilidade social na criminalidade ou uma cultura de fragilidade e rejeição da penalização do crime. Lá está. O sistema de justiça acaba por ser disfuncional e entra em curto-circuito, nos diz o professor Gabriel Militar Ribeiro. Portanto, os passa-todos destroem a sociedade do conhecimento. Sabem o que é quer dizer os passa-todos? É toda a gente passar. O sistema de reprovação dos alunos foi durante muitos anos considerado uma estratégia pedagógica de aprendizagem, porque ensinava a responsabilidade para os próprios alunos, a autorresponsabilidade. Página 99. Aqui, o Conselho Nacional de Educação, o CNE, não subcarregar os currículos é uma pré-condição para programas eficazes de recuperação de aprendizagem. Página 101. Agora, veneno ideológico na defesa das línguas minoritárias. Página 103. Há uma visão de destruição das identidades nacionais europeias, já sabemos. Mas o que une os europeus, vejam bem, o que une os europeus é a matriz judaico-cristã e a matriz grego-romana. Muito importante aqui. Portanto, a causa da ruptura da matriz civilizacional é a hegemonia cultural e uma esquerda globalista em rota de colisão com as origens identitárias europeias. Meus amigos, eu já estou cansado nos meus vídeos todos de falar o mesmo. Professores e livros separados por ativistas. Professores e livros separados por ativistas. Referência ao pai da psicologia social, Serge Moscovici. Importante aqui a referência do professor Gabriel Militar Ribeiro. Portanto, um professor pode passar 20 ou 30 anos sem ler um livro. Confesso que eu dessa não sabia. Eu li aqui na página 105 esta pequena dica que nos diz aqui o professor. Mas eu imagino um professor de uma disciplina que passa anos sem ler um único livro. Eu sei que isso existe, meus amigos. Hoje há uma aversão à leitura que é uma coisa... Mas eu ponho-me a pensar como é possível essas coisas acontecerem. Portanto, nova agência de imigração, o descalabro moral do ensino superior. Mas, amigos, eu estou a passar temas por temas porque isto tem que ser rápido. O descalabro moral do ensino superior. A integração do imigrante é positiva quando resolve problemas do país acolhedor, mas deixa de ser quando crescem os indícios da substituição demográfica e quando começa a causar problemas. Mas isso é lógico, página 109. Então, palavra de burro, populismo. Vejam bem. Usar ismos contra a direita. Meus amigos, aqui o professor vai nos falar nos ismos e depois, mais para a frente, vai nos falar noutra palavra também, que vamos ver,
que é importantíssimo ver essas subtilezas de como a linguagem é utilizada para enganar as pessoas. Então, os arismos contra a direita, exemplo, autoritarismo, colonialismo, racismo, populismo e por aí fora, é julgar tudo e todos sem nada compreender. Página 112. Isto é uma adjetivação dos conceitos, meus amigos. Então, criar uma sociedade inteligente e capaz de responder aos desafios é ajudar a compreender. Fabricar uma sociedade inquisicional, empobrecida, é instigar as pessoas a usarem e abusarem dos ismos, a julgarem tudo e todos. Que é assim, por exemplo, na sociedade soviética era assim, na sociedade nacional socialista era assim, todos julgavam todos. As bruxas de Salem, dando um exemplo agora aqui assim, era isso que acontecia. Todas as mulheres eram julgadas. Percebe onde é que eu quero chegar? É julgar tudo e todos. Típico de uma esquerda. Página 112. Página 113. Os discursos do senso comum são importantes numa sociedade. É por isso que as conversas de rua, café, etc. são absolutamente decisivas e de fundamental importância porque não é um fim em si mesmo, mas matéria-prima indispensável para se compreender as pessoas. Eu muitas vezes ouço pessoas ao meu lado a dizer: pois, o André Ventura fala aquilo que as pessoas falam nos cafés. Como se isso fosse... Pois está claro, se os políticos, se essa elite política, essa elite está completamente afastada do povo, não sabe o que é que o povo quer, o que é que o povo anseia, quais são as necessidades das pessoas. Então eles criaram uma casta que vive em altos apartamentos, que anda com grandes carros, que não tem praticamente contacto nenhum com a realidade dos povos, que é a tal esquerda caviar. E isto é exatamente o contrário da esquerda caviar. Saber os anseios da população. Compreender os anseios da população. Muito importante. Então, as 3 perguntas que sepultam a discriminação, para não dizer a palavra com R, para não haver aqui problema. Página 115. Haver discriminação do século XX em 4 períodos específicos. Houve. Então, aqui o professor vai falar em 4 períodos específicos no tempo, no espaço e no tempo, mas que já aconteceram, que já não existem. Então, houve discriminação no século XX em 4 períodos específicos que todos terminaram. Querem trazer de volta esta obsessão. Ou seja, querer trazer de volta esta obsessão é um deslocamento temporal de alienação, o que a esquerda gosta tanto de fazer. Não é? Então agora vão buscar o que se passou nos Estados Unidos do Sul no século XVIII e no século XIX. Vão buscar o que se passou na África do Sul não sei há quantos anos. Vão buscar o que se passou em 1945 na Alemanha nazi. Vão buscar o que se passou, se for preciso até vão buscar o que se passou há 500 anos atrás na Espanha e Portugal, com os descobrimentos, não é? Lá eles vão tentar desenterrar episódios contra a escravatura e essas coisas todas. E depois trazem isso para o nosso contexto. Veja bem. Como é que eles fazem o contrário do princípio hermenêutico, de estudar as coisas no contexto original e depois sim fazer uma análise no contexto atual, mas sem cair no erro de analisar as coisas no contexto historial, no contexto histórico da altura. A esquerda faz exatamente o contrário. Aliás, não é de surpreender. Então, 3 perguntas-chave, página 119, 120. Quem instiga o ódio racial no século XXI? Ponto de interrogação. Quem é supremacista branco no século XXI? Ponto de interrogação. Quem ameaça o Estado da direita e as democracias no século XXI? Ponto de interrogação. Quem é que divide a sociedade? É essa esquerda, é essa extrema esquerda. Ela é que vai buscar isto tudo. Ninguém pediu a ela para ir buscar isso. Percebem o que é que eu quero dizer? Ou seja, os supremacistas de esquerda são os antirracistas. São os novos inquisidores do século XXI. Página 121. Minorias e etnias não brancas não podem se autocriticar. Ninguém pode. A crítica é apenas para o ocidental. A gente já sabe, já estou farto de dizer isso. Portanto, hoje o problema racial se inverteu. É o homem branco, autóctono, que está debaixo desta nefasta discriminação. Página 122. Que é a chamada discriminação invertida, para não dizer a palavra com erro.
Parte número 2. Textos da página online do deputado. Vou tentar andar mais rápido, senão portanto, estamos já com quase uma hora. Desvio funcional depressivo da memória. O ódio destrui a função da história. Desvio funcional depressivo gera sujeitos depressivos. Pois está claro. Gera indivíduos sem autoconfiança, sem amor próprio, sem amor pelos outros, tem inadaptação social, frustração, agressividade e violência. A origem está no controlo ideológico dos sistemas de ensino de esquerda na sua fase de massificação por todo o mundo. Página 125. Na ótica weberiana, Max Weber, para evitar manipulação da linguagem histórica, um conceito-chave deve possuir validade universal abstrato. Vejam bem. Isto é, aplicar-se independentemente no espaço e no tempo. Estão a ver? Estão a ver a importância de se entender um pouco mais em termos filosóficos e sociológicos as questões? Ou seja, um conceito deve possuir validade universal, não é possuir o conceito e deslocar o conceito que tem um sentido numa época e depois passa a ter outro sentido noutra época. Isso é a relativização da cultura, meus amigos, e dos conceitos. Então, o que a Europa trouxe à África ultrapassa qualquer nação benfeitora da humanidade. Porque falam sempre da parte negativa, não falam das coisas todas que a Europa trouxe. Os hospitais, a medicina, o saneamento, a organização, as ajudas, o ajudar o próximo, a alimentação. Eu estava aqui até amanhã. Até amanhã de manhã eu estava aqui só a falar de todas as grandes maravilhas que a civilização ocidental levou para todas as partes do mundo, meus amigos. Então, vamos continuar. A senhora Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, só vê o lado negativo da história. Só o lado negativo dos europeus contra os africanos, só vê o lado negativo. Porque eles só querem ver aquele lado, percebem? Portanto, reparar o curto-circuito mental da justiça, a missão de André Ventura. De certa forma é. Reparar o curto-circuito mental da justiça. Página 135. O Parlamento retrato de uma casa de doidos e burrice que não vê problemas nos casos de abusos estatal, de menores, a possibilidade de agravar as penas. Pois está claro. Porque o criminoso pertence a uma minoria e, como foi oprimido numa era histórica, qualquer psicólogo, sociólogo justifica a não punição. No máximo para pena suspensa ou simbólica. Página 137. Meus amigos, estas ideias da segunda parte do século XX de que não se pode punir a criminalidade porque os criminosos acabam por ser coitadinhos, têm destruído completamente as nossas sociedades por dentro. Completamente, meus amigos. Isto tem que acabar. Isto vai ter que ter uma nova visão, porque isto não pode continuar. Portanto, o agravamento de penas é um dever numa sociedade que se vai afundando cada vez mais no crime e na violência. Exigir o prolongamento dos prazos de prescrição ou prisão preventiva é um combate do Partido Chega e do André Ventura. Concordo plenamente. Página 134. Continuando, página 141. O supremacista branco de esquerda critica os próprios brancos ocidentais, são os causadores dos males do universo. Página 140. Não só os brancos ficou proibido de criticar os outros como se critica a si mesmo. Vejam bem. Continuando. Economia não poupe Ventura. Estou a dar vários títulos conforme vamos avançando na análise. Portanto, a casta, a elite política igual ao gelo em cima do lago. Ventura é o quebra-gelo. Ou seja, essa casta política formou, tentando explicar aqui, formou com que uma espessura de gelo em cima do lago, debaixo da água temos os peixes que não conseguem respirar, porque essa casta congelou completamente a parte de cima do lago, e aqui nas palavras de Gabriel Mutar Ribeiro, Ventura é quem vai chegar e vai quebrar, portanto, o gelo. E é isso que tem estado a acontecer, meus amigos. Isto é uma lógica, qualquer analista consegue perceber isto. Agora, a política de esquerda socialista que esquece a autorresponsabilidade, que dá dinheiro a todas as minorias, os tais, como é que se diz, observatórios, não é? Esquecendo que o dinheiro não nasce nas árvores e que beneficiar uns
são sempre encargos para outros. Meus amigos, quando se tira de um lado para dar a uns, vai sempre faltar noutros. Com estas políticas geram-se sociedades subsidiodependentes e embrutecidas que ainda por cima o contribuinte paga, que é o mais engraçado. Criar uma infraestrutura socialista onde um número gigante da população fica dependente do assistencialismo. Que é isso que eles fazem para depois essa gente toda dependente do assistencialismo votar nos mesmos. Estão a perceber aqui o estratagema do Partido Socialista? Então, o PS, fazendo assim uma porcentagem de votos, mantendo o poder político. Estratégia do Partido Socialista, a gente já sabe isso, não é? Agora, animação da violência nas páginas do Expresso. Aqui o professor vai falar algumas coisas sobre o jornal Expresso, eu vou passar à frente. Meus amigos, comprem um livro, também não tem piada nenhuma se eu disser as coisas todas. Aqui temos PSD e Iniciativa Liberal, que deixaram de ser da direita quando passaram a delimitar linhas vermelhas e cordões sanitários. Eu gosto muito disto. Linhas vermelhas e cordões sanitários. Então, com essas linhas vermelhas e cordões sanitários, eu não vou passar, não vou pisar o risco. Então, eu vou ser fofinho. Vou agradar ao Bloco de Esquerda, vou agradar ao Livre, vou agradar ao Partido Socialista. Pronto, e é o que acontece. E o que esta direita, que não é de direita, que se autodenomina direita, mas que de direita não tem nada, funciona dessa forma. Então, o que é que nos diz aqui? O PSD e a Iniciativa Liberal deixaram de ser de direita há muito tempo, quando passaram a delimitar linhas vermelhas e cordões sanitários, querendo mostrar à esquerda que se distanciam do Chega. Perderam assim a estrada aberta da direita. Pois está claro, fica o espaço todo para o Chega poder avançar, representando a verdadeira direita, empurrando o PSD e a Iniciativa Liberal para o Partido Socialista. Então, o suicídio social e político do PSD e da Iniciativa Liberal. 5 conquistas no campo das ideias do Chega: moral social, autorresponsabilidade e solidariedade, família, sociedade, Estado, mercado, nacionalismo e portanto, nacionalismo contra o globalismo e políticas descentralizadoras. Portanto, o Partido Chega vai captando muitíssimo mais apoios sociais e eleitorais do que, por exemplo, a Iniciativa Liberal. E cresce a um ritmo muito mais bem acelerado do que o próprio Partido Social Democrata. E eu digo-vos, dentro de 5 a 10 anos, talvez o Chega seja o partido mais votado em Portugal, se a tendência se manter. Igual aos Estados Unidos. O Trump neste momento está a bater. Não estou a dizer que é ele que vai ganhar, porque a gente já sabe como é que funciona, como é que as coisas funcionam, como é que a elite e o Estado profundo funcionam. Mas, em termos de população, a população está toda ao lado do Donald Trump, praticamente. Então, continuando. Soviéticos, chineses, árabes, todos adoram a esquerda europeia, pois está claro, e o seu globalismo. Para eles é facilíssimo destruir a Europa por dentro. E o Ocidente sem mexer uma palha. Eles não precisam mexer, eles não precisam fazer nada. A própria Europa se autodestrói com estas políticas globalistas. Não é? Então, a revista Sábado, os jornalistas ayatollahs, eu vou passar à frente, não vale a pena falar disso, crítica a essa comunicação social, que é toda de esquerda, não é? Então, depois aqui temos Bolsonaro e os 40 ladrões, muito engraçado aqui o título, a verdade de Lula, a vinda de Lula a Portugal, o conclui de corja portuguesa, presidente e Partido Socialista com ex-presidário e corrupto Lula. Aqui da página 179 à página 181. Toda a gente viu bem o que é que foi, não é? Quer dizer, toda a gente vê bem o próprio Presidente da República que correu para o Brasil, que nem sequer foi ver o Jair Bolsonaro, foi logo ver o presidário, não é? Um antigo presidiário, não é? Digamos assim. Então, depois aqui outro título: André Ventura, populista ou inimigo de ignorantes? Os ismos, ou a redução ao extremismo, constitui hoje dos melhores retratos da douta ignorância. A douta ignorância. Isto, eu vou remeter essa expressão para um trabalho fantástico de Nicolas de Cussat, que escreve
aliás, até a edição do livro, acho que existe em Portugal, que é da Gulbenkian, acho eu, que é A Docta Ignorância, de Nicolas de Cusa, e que nos explica onde é que está esse expoente da ignorância, que é exatamente isto. E os ismos são isso, aqui nos explica o professor Gabriel. Não é? Portanto, a fronteira que separa a fala inteligente da fala ignorante. O ismo, lá está. Populismo transformou-se no exemplo máximo. Moral, moralismo. Racial, racismo. Autoridade, autoritarismo. Popular, populismo. Pronto. Como a linguagem é manipulada para enganar o cidadão. Estão a perceber? Portanto, enterrar o 25 de Abril aos 50 anos, referência ao historiador Fernand Braudel, o grande historiador francês Fernand Braudel, aqui na página 186, sociedades avançadas vs sociedades estagnadas. O culto idolatra ao cravo do 25 de Abril, que é um culto idolatra, mais nada. Os histéricos, narcísicos e alienados, página 192. Como é possível uma casta histérica, narcísica e alienada dominar Portugal, controlar a comunicação social, o ensino, a cultura, as artes e a intelectualidade? Aqui na página 192, nos diz o professor Gabriel Monteiro Amaro. Análise da tauromaquia. Eu não vou... Confesso que essa parte aqui não me diz muito, portanto eu vou passar isto à frente. Não é assim, pronto, quem quiser, quem gostar de ler essas coisas pode ler. Aqui depois temos polícias e professores maltratados, a vez dos deputados, o socialismo culpado da degradação das instituições públicas. Depois aqui referências ao Partido Chega, como sendo um partido que sabe crescer, o PS que está a matar Portugal, a invasão estrangeira socialista, os atarentados, uma política de imigração descontrolada. Aqui pôs outra referência a Portugal, povo com uma identidade e uma história singular de 8 séculos e que estão a ser engolidos pela imigração, que vai trazer outro tipo de cultura. Atenção, página 216. Outro título, Dia Mundial do Refugiado, a falência moral da ONU, a confusão entre refugiado e imigrante, muito interessante aqui, página 220. Protesto para a imigração em massa, página 221. A chantagem psicológica para com a obrigação dos europeus. Reformar a ONU. É preciso que a ONU abandone sua orientação moral de externalização da moral. A culpa é sempre do outro. Isso é típico das declarações do Guterres, não é? Se sobra, a culpa é do rico. A culpa é se pobre, a culpa é do rico. Se de cor, a culpa é do branco. Se é do terceiro mundo, a culpa é do Ocidente. E por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. É sempre a externalização da culpa. Isso tudo muito embutido, não no... Mas, amigos, é o ONU. É o antro da esquerda e da extrema-esquerda. Assim como a União Europeia, assim como as universidades. Eles dominam os espaços todos, meus amigos. A razão de ser progressista, página 224, aniquilar a identidade portuguesa. Vou repetir esta frase, meus amigos. A razão de ser progressista, aniquilar a identidade portuguesa. Em nome do multiculturalismo globalista, a esquerda não hesita em subverter o que é consensual na cultura, nas identidades nacionais e europeias, cada vez mais evidente. Depois, aqui na página 224, o nefasto novo acordo ortográfico que acelerou a descaracterização da língua portuguesa. Pois está claro. Desfazer o tigre de papel. Ninguém é dono da verdade, muito menos a esquerda, página 228. Aqui também a referência a André Ventura, o político como vocação, aqui na obra de Max Weber, o seu livro Político como Vocação, com 3 itens importantes: paixão, sentido de responsabilidade e mesura, página 229, 230. Depois aqui a mentira, a ignorância e o ódio na imprensa, a imprensa toda contra o que deveria ser o correto, não é? Então temos quais são os órgãos de imprensa que sabemos claramente que são anticonservadores. Então temos Observador Público, SIC, Expresso, Diário de Notícias, TSF, TVI, CNN, Antena 1, RTP. Todos têm em comum vomitar o ódio ao Chega, à Ventura e a todos os deputados eleitos pelo Chega. Isto a gente já sabe, não é? Então,
Depois, expresso jornalismo de repressão, vou passar. Depois uma referência a 3 autores, 3 políticos portugueses e analistas portugueses, Alexandre Homem Cristo, Francisco Louçã e Daniel Oliveira, nas páginas 237 a 243, que são a análise desses políticos que subvertem as ideias, que são todos da esquerda e da extrema-esquerda, não é? Ao contrário do nacional-socialismo alemão, o comunismo nunca foi condenado e criticado pelos meios de comunicação portugueses, o que diz muito do que se passa nos meios de comunicação e no país. Página 243, 244. Depois outro tema interessante, outro título, pipocar da liberdade na Europa. Portanto, dos fracos não reza a história, sabemos disso. Então atenção, fator demográfico é muito importante. O que é que a Europa vai ser daqui 50, 100 anos? Fica aqui esta pergunta no ar. Portanto, dos fracos não reza a história, meus amigos. Página 246. Depois, declarar o Partido Socialista inimigo da humanidade. 10 razões, eu vou tentar ser muito rápido. Portanto, legado de má governação, controle do poder absoluto, processo desastroso de descolonização, falta de memória da grandeza dos impérios portugueses, desastre da imigração para Portugal, falsidade histórica do tempo das colónias, desaceleração económica pós-colonial, entrega das colónias ultramarinas em total irresponsabilidade, saída precipitada, caótica e violenta das colónias portuguesas do ultramar, erros de Mário Soares, pronto, os principais erros. Agora, referência. Chesterton, o louco, perdeu tudo menos a razão. O grande Chesterton, não é? Com o seu grande livro A Ortodoxia. Aqui a referência, página 261. Ter a razão, mas perder a transcendência é o mesmo que ficar louco. O que se passou com a elite europeia é que ela, pela razão, perdeu a transcendência. E ao perder a transcendência, enlouqueceu. Tão simples como isso, meus amigos. Transcendência em relação à fé. A fé em Deus, a fé cristã, não é? O silêncio do campeonato da boa educação. Educação com chave de ouro, página 263 à página 262. Depois passamos aqui à parte 3 do livro, artigos da imprensa online, guerra da Ucrânia e ignorância da esquerda mata. Eu vou passar isto porque aqui a minha opinião difere um bocadinho do professor, mas isso é outra história. Aqui, por nunca ter traído, por nunca ter havido uma introspeção, culpa, remorso nas sociedades comunistas da antiga União Soviética, a patologia mental das gentes comunista está profundamente infiltrada nas sociedades ocidentais. Está tudo dito, meus amigos, e nas suas instituições universitárias. Agora, página 274, 275. Do 25 de maio, Dia da África. Portanto, nos anos 60 e 70, a esquerda era nacionalista em defesa dos povos africanos. Hoje, a esquerda é antinacionalista em defender os seus próprios interesses cá na Europa. Vejam bem. Portanto, depois, a agonia do regime não passa nas notícias. Vejam bem. A agonia do regime não passa nas notícias. Página 279, 280. Parlamento, o inimigo público número 1. Os benefícios e privilégios de uma casta parlamentar. Isto já nós sabemos, da página 283, que vai até a página 285. Depois, o caso, a família Mesquita Guimarães, a subversão dos estudos científicos contra a esquerda não tem validade científica. Página 287. A família Guimarães conseguiu romper o cerco distópico. E muito bem. E agora aqui, 15 pontos descritos pelo professor Gabriel Butar Ribeiro em como a esquerda destruiu a escola desde os anos 60 e 70. Página 287 à página 291. Depois temos a inflexão psíquica, socialismo de Sócrates e Costa. Bem, aí meus amigos, contra a direita fofinha, André Ventura reposicionou a direita sem pedir licença à esquerda. Portanto, nem por sombras, professor Salazar, deixou a sociedade portuguesa na lástima moral e intelectual que herdamos do pesadelo socialista. Página 295. Isto não seria possível sem a colaboração passiva de um PSD fofinho que sempre fez a vontade do PS. Aliás, eu costumo dizer que o PS sempre dominou o PSD. Sempre, meus amigos. Ainda hoje nós vemos
Ainda hoje nós vemos o PS é quem manda no PSD. O PSD é um braço do PS, mais nada. Não há mais nada a dizer, meus amigos. Infelizmente não devia, porque há muita gente no PSD que não concorda. Muita gente podia estar aqui a dizer nomes que não está a gostar nada do que vê, não é? Digamos assim. Depois aqui uma referência ao Chega, aos dias difíceis de agosto. Vou passar isso mais para a frente. Depois aqui os anexos apagão socialista do contra massacrar os portugueses. Depois aqui uma referência muito bem às duas palavras da esquerda para enganar as populações. O neo e o ismo. O neo, o veneno de sanidade mental, e o ismo, manipulação da esquerda, fórmulas, vocabulários adjectivadas. Quanto mais julgamos, menos compreendemos. Max Weber. O perigo das palavras adjectivadas para manipular a linguagem. A autêntica ditadura mental da esquerda, quando desaparecer todos foram contra uma direita moderada. Página 321, 327. A direita moderada, lobotomizada, bem representado pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas não há melhor representação do que isso. Página 322. Então, desde o século XX, a esquerda gerou um controlo massificado ao pensamento social, uma dimensão sem precedentes históricos, nem mesmo com o cristianismo. Vejam bem, página 324. Depois, ataque despoderado de jornalistas às forças de segurança, todos os casos que aconteceram, a comunicação social contra a PSP, a GNR e por aí fora. Depois, o Titanic financeiro, 150 mil a bordo, professores, falando do ensino, Ministério da Educação, ponto de interrogação, e não do ensino. O Estado não é o grande educador, página 332. Depois, o problema da carga horária, também, dos alunos e dos professores. Depois, no melhor da rádio, a catástrofe da imigração ilegal. Foi o pensamento de matriz esquerdista que está na origem da desgraça do Mediterrâneo, e nós sabemos disso, página 339. O problema do inverno demográfico europeu, incentivar políticas de natalidade, que deveria ser feito, página 340. O problema da natalidade em África, problema que a esquerda omite completamente, página 341. Depois, o Gulag, União Soviética Almada, referente a um episódio do professor Gabriel Mitar Ribeiro. Portanto, sovietismo ao assalto da sala de aula e conferência, experiência das intervenções. Aqui, uma experiência do próprio professor. No auditório Romeu Correia Almada, sobre a escola que temos e a escola que queremos. Sessão de formação dos professores, na página 343, na página 351, que praticamente quase que retiraram o microfone do professor, não é? Foi uma coisa mesmo. Portanto, quem manda na cabeça das pessoas manda na sociedade. O Ministério da Educação é um caso de gestão danosa. Os professores salvam-se a si mesmos quando exigem a separação entre a educação e o ensino. Salvam-se a si mesmos. A burocracia que enlouquece os professores. Os professores podem libertar Portugal da mais grave crise institucional de sempre. Depois, além de proteger a autoridade hierárquica da palavra do professor. E aqui vemos a educação, mais uma vez, família, ensino, Estado. Página 347. Pois aqui também é de pequenino que se doutrina a fé progressista. Pois está claro. O Ministério da Educação remeteu que a reprovação não é eficaz. Eu vou repetir isto, porque isto é grave, meus amigos. É muito grave. Todos nós que temos filhos, isto é muito grave. Eu vou repetir. O Ministério de Educação remeteu que a reprovação, não é eficaz. Eles pensam que não é eficaz, então tem que passar toda a gente. A melhor maneira das pessoas aprenderem é passar tudo. Página 352. Depois, ok. Aqui a Igreja Católica ou Igreja Globalista, não é? Ou é a Igreja Católica ou é a Igreja Globalista. O Papa Francisco vai ter que se decidir se ele defende o catolicismo ou se ele defende o globalismo, não é? Francisco em rota da colisão com João Paulo II e Bento XVI, página 358,
Papa Francisco, rei do multiculturalismo e da esquerda globalista, da página 358 à página 360. Referência muito interessante a Edmund Burke, página 360, identificou a ameaça da dissolução da Igreja na sociedade francesa e na Europa, ameaça para o destino dos povos da Europa. Vejam bem. Depois aqui a análise do Vaticano, Estado sem sociedade, o Papa escolhe o progressismo da esquerda ao invés do conservadorismo da direita, da página 362 à página 363. Depois a juventude católica oposta da juventude esquerdista, está claro, página 383, 366. A análise das Jornadas Mundiais da Juventude, está já na parte final do livro, em 2023. Depois, aquilo que eu não posso falar aqui, dos pequeninos, os grandes que se metem com os pequeninos, incompatibilidade impossível, compromisso com a esquerda e os católicos, página 366, 368. E agora chegamos ao final do trabalho. E mais uma vez eu mostro aqui, portanto, 12 regras para um Portugal mais justo, professor Gabriel Mita Ribeiro, livro de referência para todos aqueles que amam Portugal, todos aqueles que têm valores conservadores, malta da direita, pessoal das igrejas. Comprem este livro, é uma referência, meus amigos. Resumo: a reinvenção do espírito do tempo, a autorresponsabilidade, compreender os anseios e os problemas da era presente e os problemas e os anseios dos portugueses. E agora? Só se pode compreender bem os anseios de uma população estando ao lado desta população. Então o populismo é uma coisa boa, se nós compreendermos e defendermos o povo. Ação da sociologia da compreensão, Max Weber. E agora vamos ver, para finalizar, o resumo daquilo que devemos ser ao seguir as 12 regras. Defender a identidade nacional. Defender as fronteiras. Defender a tradição e a matriz judaico-cristã e grega e romana. Defender a família. Defender-se da corrupção. Defender-se da criminalização por meio das leis. Defender-se do parasitismo social também por base das leis. Defender-se da subsidiodependência também com base em leis. Defender-se do excesso de imigração descontrolada, que nem sequer é bom para eles, que eles ficam todos na rua sem condições nenhumas, e que também não é bom para Portugal. Defender-se da ideologia do género que perverte a mente das nossas crianças. Defender-se do multiculturalismo que está já mais que provado cientificamente que não se pode misturar culturas. As culturas não são compatíveis. Há culturas diferentes que não são compatíveis. E sobrepor culturas cria aquilo que se chama o comunitarismo. Fecha as pessoas em grupos e até pode criar, como em França, quase guerra entre os grupos, não é? Guerra entre as comunidades, digamos assim. Defender-se do perigo da ignorância e da manipulação da comunicação social. Meus amigos, espero que tenham gostado de mais este vídeo. Vamos pensar seriamente na nossa responsabilidade, na nossa autorresponsabilidade. Pensar em compreender o tempo presente. Começar em perceber a racionalização das coisas. Compreender os anseios de todos os que estão à nossa volta e defender o nosso país. Amar o nosso país, defender o nosso país, defender a nossa nação. Espero que tenham gostado de mais este trabalho. 12 regras para um Portugal mais justo, do professor Gabriel Mita Ribeiro. Mais uma obra excelente. Parabéns. Espero que o autor continue a nos brindar com estes trabalhos, porque Portugal bem precisa. Um abraço e até uma próxima.